O PT, o partido do presidente Lula, jogou mais um balde de água fria na candidatura do sobrinho do governador. Dessa vez, o presidente nacional da sigla, o Edinho Silva, foi categórico ao dizer que o partido não vai apoiar a candidatura de Orleans Brandão aqui no Maranhão. Pessoal, a candidatura brandonista acabou de sofrer mais um grande golpe. Agora, no início de fevereiro, em um encontro nacional do partido, o presidente da sigla, o Edinho Silva, disse para um grupo de petistas maranhenses que estavam lá no encontro que o partido não vai apoiar a candidatura do sobrinho do governador, o secretário estadual Orleans Brandão. Essa negativa do partido tem vários motivos, mas o principal é porque esse projeto familiar, essa ideia de iniciar uma oligarquia aqui no Maranhão, vai totalmente contra o projeto nacional do PT, o projeto nacional que o presidente Lula quer implementar aqui no Brasil. A declaração foi notícia em vários portais nacionais, como Metrópolis, por exemplo. E aqui no Maranhão caiu como uma bomba na base brandonista. Isso porque o governador Brandão tem feito de tudo para conseguir o apoio do presidente Lula aqui no Maranhão. Mas recentemente ele chegou até a articular a filiação da Iracema Vale no PT para disputar uma das vagas ao Senado. Só que nem mesmo essa jogada desesperada do governador adiantou de muita coisa. Até porque essa declaração do PT, do presidente nacional, veio depois desse anúncio, dessa possibilidade da Iracema Vale voltar ao PT para disputar o Senado. Então, o PT até confirmou, sim, a Iracema Vale pode vir para o partido para disputar o Senado. Mesmo assim, nós não vamos apoiar o Orleans Brandão. Tão tal que ela preferiu se filiar ao MDB, o partido do Orleans, do Brandão, porque sabe que o PT vai caminhar com a oposição, vai caminhar com o Camarão. E não é só ela que está abrindo mão do apoio do PT. O irmão do governador, o Marcos Brandão, de acordo com o blog do Felipe Mota, vem dizendo por aí que se o presidente Lula não apoiar o filho dele, eles vão caminhar com o Flávio Bolsonaro aqui no Maranhão. Sei para vocês verem que eles não têm nada de esquerda nem de progressista. Eles querem se eleger e são oportunistas. E como aqui no Maranhão o presidente Lula tem muita influência nos votos, é só por isso que eles querem estar no mesmo palanque que o presidente Lula. Porque a gente sabe muito bem que se fosse por ideologia, eles já tinham decidido e era Bolsonaro. E aí, para completar o desgaste do Grupo Brandão, quem também esteve nesse evento foi o Felipe Camarão, o vice-governador petista, e lá ele foi um dos protagonistas ao lado do presidente Lula, tendo acesso direto ao presidente, sentou do lado dele, mostrou que tem interlocução direta com o presidente. Isso ficou evidente em várias fotos e vídeos do evento, e não só com o presidente, mas também com toda a cúpula nacional do PT. Isso fortaleceu ainda mais a tese de que o Felipe Camarão já é o candidato petista, já é o candidato com o apoio do presidente Lula. Agora, é notório que o presidente Lula vai fazer tudo o que ele puder para garantir a unidade da base dele aqui no Maranhão, para fazer com que o Brandão e o Camarão possam se unir, e como eu já disse por aqui, ele tem até abril para conseguir essa façanha. E o presidente Lula está preocupado com essa reunificação, com essa unidade, porque, como eu já disse aqui no nosso canal, a prioridade do presidente são as vagas para o Senado. E sabe por que essa preocupação do presidente Lula? Porque a prioridade dos bolsonaristas agora é eleger o máximo de cadeiras no Senado. Isso porque é lá no Senado que eles têm como conseguir a maioria, porque eles sabem que não vão eleger presidente, e mesmo que elejam, é no Senado que você pode discutir várias coisas importantes, por exemplo, o impeachment de ministros do STF, o impeachment do próprio presidente. Lá no Senado pode travar o governo e botar pautas bombas, evitar o andamento de leis importantes. Enfim, o estrago seria muito grande. Aí você imagina, o presidente Lula deveria estar preocupado em disputar senadores lá no Sul, no Sudeste, onde o bolsonarismo é mais forte, mas não. Tá tendo que se preocupar aqui no Maranhão, onde era para estar tudo resolvido. Brandão e o Everton disputando as cadeiras para o Senado, com grandes chances de terem uma eleição tranquila e ainda eleger o Felipe Camarão como governador. Só que não, o governador Brandão decidiu indicar o candidato dele, o próprio sobrinho dele, rachando o grupo dele, a própria base que ele herdou do Flávio Dino, rachando a base do presidente Lula aqui no Maranhão e colocando em risco as vagas ao Senado aqui no estado. Hoje, nas pesquisas, quem aparece na frente é o Brandão, o Everton, o Fufuca e o Roberto Rocha. Se o Brandão insistir em ficar no cargo, ele vai estar garantindo que pelo menos uma das vagas maranhenses vá para algum bolsonarista, porque de acordo com a última pesquisa divulgada em 2025, sem o Brandão, os dois senadores eleitos seriam o Fufuca e o Roberto Rocha, ou seja, um bolsonarista convicto, anunciado, que apoia o Bolsonaro até hoje, e um ex-bolsonarista que não teria problema nenhum de voltar para a base bolsonarista.
E aí eu te pergunto, se o governador Brandão está disposto a arriscar as 2 vagas maranhenses para o Senado, você acha que o presidente Lula vai fazer esse esforço todo só para eleger o sobrinho do governador? E aí, nesse sentido que eu venho dizendo, se não houver a reunificação da base do Lula aqui no Maranhão, o próprio presidente vai intervir aqui no Maranhão e vai indicar a dedo os candidatos que ele vai apoiar no estado. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez os brandonistas não estejam cogitando. Não existe possibilidade de união, de apoio dos dinistas se o candidato for o sobrinho do governador. Se por algum motivo a candidatura do Felipe Camarão sofrer algum golpe e o Felipe não puder ser candidato, ele tem portas abertas para ser o primeiro senador do prefeito Eduardo Braide. E aí pensa comigo, o Braide no PSD, o presidente Lula tem negociado com o PSD, negociado com Gilberto Kassab, e aí de repente ele vê o Felipe Camarão apoiando o PSD. Basta ele fazer uma ligação, bater um papo com o Everton Rocha e chamar o Everton Rocha para a chapa, que tá tudo resolvido. O presidente Lula elege 2 senadores aliados dele de primeira mão e ele agrada um dos grandes nomes da política nacional, que é o Gilberto Kassab. Então essa birra do Brandão tá chegando ao ponto onde ele mesmo pode ficar isolado, sem apoio dos dinistas, sem apoio do presidente Lula, sem apoio do campo da esquerda, dos progressistas, apenas ele, a família dele e o grupo que ele pode comprar com o dinheiro do Estado. Mas aí você pode dizer, PH, essa união entre o Braide e o Camarão não pode acontecer, porque os dinistas não vão apoiar um candidato de direita e nem o Braide vai apoiar um candidato lulista. Pera lá. Primeiro, em relação ao apoio ao Braide. Aqui no Maranhão, a esquerda já apoiou um candidato de direita quando a ameaça era maior. Isso aconteceu justamente agora, em 2022, quando a esquerda, o campo progressista, apoiaram um tucano histórico no Maranhão, que é o Carlos Brandão, que sempre foi do PSDB, para poder ganhar o governo do estado, para evitar que um bolsonarista assumisse a liderança. Então hoje, em uma disputa entre o Braide e o Orleans, a gente tem 2 candidatos de direita. Só que mais perigoso do que ter um governador de direita é ter uma oligarquia de direita. E do outro lado, do Braide apoiar o Camarão, gente, o Braide é prefeito de São Luís. Para ele ser candidato, ele tem que abrir mão da prefeitura e se ele perder, ele não pode voltar ao mandato. Então, para ser candidato, ele tem que abrir mão de 2 anos de mandato como prefeito de São Luís, prefeito da capital. E isso pode acabar com a carreira política dele, porque se ele não for eleito, ele ficaria aí pelo menos 4 anos sem mandato político no Maranhão. Isso é tempo mais do que suficiente para acabar com a carreira política de qualquer um. Então sim, a união entre o Felipe Camarão e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, é sim possível, inclusive tem um vídeo completo analisando essa possível união aqui no nosso canal. Então dá uma olhadinha aí, já se inscreve no canal e dá uma olhada que tem muitos vídeos aqui com as notícias do Maranhão e várias análises políticas do nosso cenário aqui no estado. Veja só, essa decisão do PT de não apoiar o Orleans Brandão não quer dizer que eles vão apoiar qualquer outro candidato. Na verdade, na mesa do PT tem algumas opções. A primeira, a mais vantajosa, é a unidade do grupo. Felipe Camarão sendo candidato ao governo do estado, com o apoio do Brandão e do Everton Rocha e o resto do grupo acomodado nas vagas de suplente de senador, de vice, de ministro, de deputado federal, deputado estadual e por aí vai. A outra possibilidade seria essa união entre o Braide e o Camarão acontecendo aqui no Maranhão, seja o Camarão apoiando o Braide ou vice-versa. E o terceiro ponto seria a indicação de um nome de consenso, um nome que fosse apoiado pelos dinistas e pelos brandonistas. Só que eu particularmente acho essa possibilidade descartada. Isso porque eu duvido muito que o Brandão ia abrir mão de 8 anos de Senado, de um mandato de senador, para apoiar alguém que não fosse da família dele. Então essa briga toda, esse risco todo, esse sacrifício todo que o governador vem fazendo, ele jamais faria se fosse para eleger a Iracema Vale, o Rubem Júnior, o Duarte Júnior ou qualquer outro nome. O que ele quer é manter a família dele no poder. Eu também duvido que isso possa acontecer, porque qualquer nome indicado pelo Brandão vai ser o nome que ele possa mandar, que ele possa controlar. Vai ser um nome onde ele possa governar de forma terceirizada. Então, se ele indicar Iracema ou qualquer outro nome, também não vai ser aceito pelos dinistas, porque vai ser trocar 6 por meia dúzia. Então, essa possibilidade de um nome de consenso, na minha opinião, repito, é descartada. E aí, com essa possibilidade descartada, a gente sobra 2 opções. Ou tem o Brandão saindo da cadeira, disputando o Senado, e o Felipe Camarão assumindo o mandato, ou podemos ter Camarão e Braide unidos para disputar. Agora tem algo importante que eu não posso esquecer de dizer. A política maranhense é muito dinâmica. Esse cenário que eu tô falando aqui é o cenário atual.
hoje, se as eleições fossem hoje. No entanto, muita coisa pode acontecer até o dia 4 de abril, que é quando os candidatos têm que se desincompatibilizar para disputar as eleições. Então, para não perder nada do que acontece na política maranhense, se inscreve aqui no nosso canal. E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida aqui, deixa sua opinião na caixa de comentários, porque eu gosto de ouvir você. Seja concordando ou discordando, eu respondo todo mundo que comenta aqui embaixo. Meu muito obrigado e até a próxima. Então, meu muito obrigado e até a próxima.